Fala, peladeiros e peladeiras. Vamos dar uma olhada aqui no que o pessoal do Charla Podcast falou aqui no, sobre o jogo de hoje, Flamengo e Red Bull Bragantino. Se o Pedro vai ser ou não titular. O que vocês acham? Comenta aí pra mim. Vocês acham que o Pedro entra de titular logo de início ou ele vai aproveitar o Pedro no decorrer do jogo? Pra mim, peladeiro que sou, com a minha opinião, eu acho que ele coloca o Pedro no decorrer do jogo. Até porque o Pedro não tá fisicamente 100%. E é óbvio que o Pedro entra no segundo tempo mais descansado, primeiro tempo, no segundo tempo, né? Mais descansado, o Pedro, a possibilidade dele fazer gol com a zaga do outro time cansado é muito maior do que ele dos 90 minutos no decorrer do jogo, porque ele pode ficar sem perna. Mas vamos lá, ó, eu vou colocar o link aqui do Charla na descrição para vocês verem lá o podcast dele completo. E vamos lá, galera, vamos pro vídeo sem mais delongas, vamos para o vídeo. O pessoal vai pedir Pedro titular contra o Bragantino. Pô. Ó, mas não tenho dúvida. Óbvio. Óbvio que sim. Provavelmente não vai ser. Então, mas como teve o problema Não do sei, Plato, não sei. Acho que talvez ele não tem não. o Plata. O Bruno Henrique volta. tem o Mas o Plata. Bruno Henrique volta. Se ele quiser, ele... Bruno Henrique. Vale lembrar que o Pedro ontem ele entra por último, né? Por último, Entra é. o Juninho ainda antes do Pedro Juninho ali. X. Entra o moleque que vem no lugar do Matheus Plata. Gonçalves. Então assim... Cara, mas se ele deixar no banco, ele vai começar o... Mas não é o normal? acho que é uma Até que ele vai vontade. entrar no intervalo agora. Eu acho que, eu acho que mano. agora ele vai ser a primeira opção. Eu acho que também. Mas Assim, vai ser a primeira opção do banco. Isso do que banco. E aí, por exemplo, o jogo do final de semana já deve ser ele. Eu acho que ele vai Se pensar vai em ser entrar titular, jogando bem, mano. né? Dito isso, cara, é muito fácil hoje apresentar o programa esportivo. E quando falo Flamengo é mais fácil ainda por conta desse contexto. Porque assim, eu E só o perguntar Boto, assim, ó. E o Boto foi. Agora. E o Pedro, hein? O Pedro fez o que ele tem que fazer, né? Eu falava na transmissão. O papel do Pedro é esse, se ele entrar 10 minutos e, desculpa, nesse momento é isso, é gol, não é só jogar bem não. Pra ele, voltar a jogar, se ele entrar 10, é tentar fazer o gol e ele, dentro de campo, tem que mostrar, porque ele é o melhor atacante. E o Felipe já falou isso e eu não tenho dúvida que o Felipe tiver o Pedro na mão. Olha, tem aqui o Pedro... Não ainda na melhor condição, mas o Pedro, porra, jogando bem, útil, ele vai botar pra jogar. Se ele avaliar o Pedro no treino, na evolução, que já dá pra jogar, vai jogar de titular. Eu não acredito que o Felipe seja um cara... A gente elogia tanto ele pela inteligência emocional, de se deixar levar por mágoa, por birra, e não botar o cara. Eu não acredito nisso. Seria uma surpresa pra mim se a gente visse o Pedro evoluindo e cismando com ele no banco. Eu acho que é aquela condição de tirar o Pedro da zona de conforto. Eu acho que ele conseguiu. Repito, uns julgam que foi exagerado, outros não. Mas o Pedro foi lá e se mexeu. E se for uma constância, o Pedro vai ser titular naturalmente. Agora, Galera, o Pedro 100%, não tem como ele não ser titular, cara. O próprio Luiz, na entrevista lá que deu aquela polêmica, ele falou: pô, um centroavante de 30 gols, filho. Nenhum time pode abrir mão de um cara desse. O cara estando bem, é óbvio que ele vai ser titular, não tem nem o que discutir. eu acho o seguinte, né? Uma coisa a gente não pode desassociar, porque é muito diferente e o Flamengo necessita de um 9. Essa é a minha visão, assim. Sim. Flamengo, nos jogos que não dá certo, fica bem claro. fica muito exposto isso. O Flamengo, sim, nos jogos que não dá certo, é um time que tem a posse de bola, a bola vai pra lá e vai pra cá. Por vezes o Arrascaeta vai botar alguém na cara do gol. Foi assim contra o Santos. E o gol não acontece. O gol não acontece porque fazer gol, irmão, fazer gol é uma parada difícil demais. Mas o cara é o Pedro. Daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense, por exemplo, que eu acho que tem esse grande problema. O Fluminense tem que escolher fazer gol ou ser intenso. Quando é intenso, não tem a possibilidade de fazer gol, porque o Everaldo não sabe fazer gol e o Canóbio não sabe fazer gol. Agora, isso é o atacante. Agora, e o Everaldo é um centroavante. Mas fazedor de gol do Fluminense é um que tem o grupo que tá mal, que é o Cano. Isso, então, tem que alternar Que a entre... idade tá chegando. Agora, no caso do Pedro, você observa... Cara, tem um lance pra mim que é mais impressionante. O gol que ele fez já é um gol muito de centroavante. É. É um gol de colocar... Ele se a galera... esconde da defesa. É, uma coisa que não tem no Já scout... acreditar na jogada até o final. Uma coisa que não tem no scout pra centroavante é colocação dentro da área. Isso nenhum scout vai mostrar, irmão. Quem se coloca bem? Como é que vai mostrar isso? Números. Pode colocar em... É porque é percepção do cara do Colocação hora, é né? feeling, de movimentação. Feeling, isso é nato. Então, assim, o centroavante que é talhado pra fazer gol é o cara que tem isso mais apurado. É o cara que vai ter uma movimentação pra deslocar um zagueiro e pra aparecer no espaço vazio. Ou é um cara que vai enxergar onde esse espaço vazio vai estar pra ele estar. É o cara que o Pedro fez ontem. é a diferença do excelente pro genial. O É óbvio. excelente, ele vai produzir muito e tudo mais, Chuta mas no gol e agora tal. o genial vai
Vai tirar Pimba. coelho da cartola. Por exemplo, o gol de ontem do... Mas é um gol treinado também. O treinado. E outra coisa, ele... O Uriel Ortiz claramente cabeceia. Eu até Pra alguém escolhi da cascado galera no falando. Não, já- Ele cabeceia sendo um passe. Isso. Ele tenta dar um passe o pra alguém gol, entrar o no gol segundo contra o pau. Internacional do Léo Ortiz. Galera, esse gol do Flamengo, do Pedro, é gol de almanaque, cara. Isso aí é jogar nesse teatro mesmo. E assim, lógico, o mérito do Pedro que saiu, levou o zagueiro junto com ele para fora da área. Ele sabia que o Léo Ortiz ia dar aquela raspadinha no primeiro pau e ele entrou no segundo pau de carrinho. Então, assim, é um gol que é treinado, é lógico que não é sempre que vai fazer, porque o pessoal, a marcação no primeiro pau vai chegar, mas é a jogada clássica. Cruzamento no primeiro pau, o cara raspa de cabeça e no segundo pau a bola ou cai no meio da área e fica aquele bate-rebate acaba entrando, ou a zaga tirando, ou ela vai com muita velocidade no segundo pau e quem encostar, a bola vai para dentro do gol. Então, assim, é uma jogada que é treinada, mas a percepção do Pedro de tirar o zagueiro, você vê a movimentação dele tirar o zagueiro e entrar de carrinho naquela bola, é coisa de centroavante nato. No Brasileirão no ano passado, reta final, foi igualzinho. Assim, só que a diferença é que a bola foi no gol. E aí, por exemplo, você tem o Fábio, você tem que tirar. Libertadores teve um. Teve. Os gols contra o Chelsea foram muito bem trabalhados. Assim, Mas se você pegar a movimentação do Pedro, pega o frame da hora que é batida de escanteio, ele tá depois da linha da pequena área. Então, assim, ele tá atrás da defesa do Fluminense toda. Quando isso todo é uma mundo vai movimentação. pro primeiro pau, ele vai pro segundo pau esperar a Tá bola. esperando acontecer algo pra ele. Movimentação de depois aparecer. centroavante na área. Pra Isso aí é uma parada que... O Fred fazia isso assim. Pra cacete. Pra caralho. E tem uma outra coisa, tem um lance que me impressiona mais, que ele até perde o gol, o Fábio faz a defesa, É o lance do escanteio. que é o lance que origina o escanteio. Mas que assim... O traço que ele dá, né? Até eu narro o Ignacio, narro errado, é o Freitas, que passa de batido. carrinho. Cara, bola enfiada pelo Juninho, ele vai bater, ele tem noção exata do tempo de jogo. A bola tá com ele, tá Traz no a comando. passada dele ali, né? Tá no comando. O que não é todo centroavante vai fazer isso. A maioria vai bater. seria esse. E aí vai bater no carrinho ali, a bola vai Ele ficar. bate, ele não vai nem pro escanteio. Mas tem a noção espacial. Essa que é os grandes centroavantes são assim, a noção de espaço, noção de onde ele vai, noção do que tá acontecendo à frente dos Pedro- outros. E ele tem isso. Eu repito, em termos de qualidade, por exemplo, Caio Jorge, hoje o artilheiro do Brasil, tá jogando pra cacete. Acho que é um centroavante diferente. Jogador mais em movimentação. movimento, né, do Falcão. Acho Agora, que é o centroavante mais moderno. 9? Caio Jorge. Eu não sei se é moderno. Porque, É assim, moderno. O Pedro não é moderno. A Jorge tá um absurdo, mas também é força física, né? Um garoto 20 anos. Porra, você bota a bola na frente pra ele, ele sai 3 metros atrás do zagueiro e chega 2 metros na frente do zagueiro. O moleque é absurdo, é um cavalo. Então, assim, ele é um facão, é um jogador. A diferença do Pedro é que o Pedro faz pivô absurdo, gira. E a diferença dele pro Caio Jorge é isso. O Caio Jorge é velocidade, atacar o espaço, bater no gol rápido. E essa é a diferença. O Pedro, na forma física dele boa, ele vai fazer também isso. Lógico, com menos intensidade um pouco, mas ele vai fazer também. Mas o Caio Jorge hoje tá absurdo, absurdo. O moleque tá um animal. Mais difícil encontrar no mundo hoje pessoas centralmente parecidos com o Mas Pedro. eu acho que o Pedro, se Você fosse entendeu o um que pouco você tá mais querendo dizer? intenso, ele iria numa Mas ele rotação não de é, Harry mas aí Kane é e de dele. Lewandowski, Mas aí é eu dele, acho. não é. Mas ele não é intenso igual esse O Harry dois que eu Kane é falei. muito intenso. É. Ele volta pra jogar de 10, pô. Mas ele tem a O Harry condição de Kane fazer- é um Só que ele Igor tem a Jesus, só que ele mais tem- um Pedro. Que aí tem o Isaac, muito que é melhor que o os dois, sueco é que isso. joga no Só que ele tem a Newcastle, condição de que é fazer parecido. gol absurdo. Então, assim, se ele for bem trabalhado e estiver próximo do gol, ele faz muito gol. Porque ele bate na bola, ele tem a frieza. E, por exemplo, pica. eu buscando exemplos Ele mais não é parecidos intenso. com o Pedro lá fora. Cara, o pessoal pode pensar, o Haaland, mas o Haaland corre o jogo todo. O Haaland corre pra ponta, Não, o corre Pedro é mais tudo. técnico do que o O Haaland. Pedro é técnico. É questão de ficar dentro da área e O Haaland é resolver um animal, no pivô, né? resolver Eu numa bola. sempre comparo o Pedro É ao isso. Fred. É, Eu acho parecido, bem é bem no parecido. estilo, é bem assim, eu acho parecido. bem parecido. E eu Ele acho era que é grande. uma inspiração do Pedro, que o Pedro era da base do Provavelmente Fluminense. E era. o Pedro é o... E aí- Ele é um cara tem- técnico. E assim, e o Felipe, cara, esse time do Flamengo aí que a gente vê, e de fato, que circula, troca mais passos de qualquer time. Se o Pedro voltar a encaixar nesse Ele time, joga no campo do fazedor de adversário o gol, tempo inteiro. esse time aí é difícil de segurar. Contra o É um Bayern de time que Munique. ocupa o campo adversário, fica muito em cima, ele tem a questão se o cara que empurra pro gol, faz gol, tiver encaixado nesse sistema,
Porra. E aí, só antes do Cantarelli O falar... que mata o Flamengo é passar o jogo inteiro com a bola. É que eu acho cansa a e leva justificativa gol pro Santos. a justificativa do Pedro não jogar contra o Bayern de Munique, eu concordo, pô. Tá bom, entendo, total. Mas é um outro jogo. O Flamengo, no Brasil, ele joga a maior parte dos jogos Exatamente. o tempo inteiro dentro do campo Mas do eu acho que é adversário. importante, mas eu acho que é importante lembrar também, pra no Felipe Luiz não passar de maluco, que o Pedro estava jogando em partidas assim e não estava conseguindo resolver. É, porque tava muito mal. Eu acho que é Não, importante. é Ele questão do não estava treinamento. jogando bem. Ninguém viu os treinos. não era E ele assim, por admitiu, o Pedro, que não Há treinou muito bem, pelo tempo que menos não era naquela semana. certo, há 2 meses, por exemplo, que não era certo você botar o Pedro e o Pedro conseguir fazer o que ele fez ontem. Por exemplo, se eu chego no Mundial, se o Felipe chega no Mundial com o time dele, entrosado como eu tava, e o Pedro, no ritmo que tava na mão do Tite, antes de se machucar, ele jogaria contra o Bayern também. Exatamente. Jogaria, Só tá que aí- bem pra cacete. Só que aí tem um outro ponto em relação a isso. Quando o Pedro se recupera da lesão, o Flamengo tem um time pronto. Tava pronto. Independentemente do Pedro estar fora ou não. O Flamengo estava pronto. Então, qual era o desafio do Felipe? Encaixar o Pedro nesse time. Por mais que o Felipe faça um grande trabalho, hoje você não tem o Flamengo pronto por conta das peças que saíram. Você não tem o Flamengo pronto. Você, por exemplo, você fecha o olho e fala: qual é a principal jogada que o Flamengo tem do Felipe Luiz? Gerson e Wesley. Os dois vão embora. É isso, Um já foi e outro vai. essa era a arma do Flamengo, não tem foi, essa outro arma vai. mais. Então agora, assim, Acabou. é uma Ontem merda. já tem um motor, né? Não jogou quase pela direita. É uma merda você ter que reconstruir o time durante a temporada. É muito ruim. Mas ele é Mas capaz é- pra isso. Exatamente. Só que Não, agora com isso. é uma oportunidade do Felipe montar um time que, com o Pedro bem fisicamente, bem tecnicamente, que ele monte o time também a partir do Pedro. Porque ele não teve essa responsabilidade, essa condição até agora. Não teve. Porque quando assumiu, tinha que resolver inúmeros problemas e não tinha o Pedro. Conseguiu resolver. A defesa do Flamengo mudou da água pro vinho. Do que era pro Tite, do que é agora. O Tite, que o pessoal falava que era um grande defensor, né? Vamos dizer E assim. tem números disso mesmo, né? Mas no Flamengo não foi. No Flamengo não foi. E o Felipe, pô. E acho que é melhor- agora você tem a oportunidade de montar um time a partir disso. Mas aí, Eu acho que o aí tá, Flamengo pra se botar o defende com a Pedro, bola. ele vai botar um time mais intenso pra ter o Pedro e perder aí nessa o meu questão da problema pressão, com porque o ele ti- pensa muito nisso. O né? meu problema com o Isso do time... Felipe é simples, o que o Felipe pensa pro jogo. Ele tem que ter a bola o tempo todo. Ele tem que ter a bola no jogo. E Mas ele o se Flamengo defende com a vai- bola. o Flamengo ele vai tem que ter- tacar lá em cima. O que pega com o Pedro Flamengo vai ter a Coelho? bola com todos os times do condição Brasil, de cara. fazer isso sem a bola. Isso. Se o Pedro conseguir... Se o Pedro conseguir chegar, cara, próximo disso... Mas aí a pergunta que eu ele fiz pra vai ele, entrar no time. o Felipe Luiz montaria um time diferente dos últimos Flamengo pra ter o Pedro no ataque e não ter essa pressão que ele entrega, igual o Plata entrega. Ele falou já mais de uma vez que ele tem a obrigação de fazer os melhores jogar. Então acho que ele tem que ir por esse caminho. É aquilo que eu tô falando. Eu acho que o Pedro não aguenta os 90 minutos ainda, na intensidade que o Felipe Luiz quer. Mas acredito que ele entre hoje como primeira opção do banco. E o Pedro estando bem, galera, ele é titular fácil. Aí vai do Felipe Luiz adaptar o time para jogar com o Pedro, ou com a intensidade que ele quer, ou sem a intensidade que ele quer. Porque assim, Pedro invariavelmente ali na frente com as oportunidades que o Flamengo cria, cara, ele vai empurrar uma, duas bolas pro gol, ele vai levar perigo o tempo todo. E outra coisa, no mínimo, ele leva um, dois marcadores junto com ele. E abre espaço pra galera, pra Arrascaeta bater no gol, Luiz Araújo bater no gol, o próprio Jorginho chegar e bater no gol, o Alan chegar e bater no gol. Então, assim, o time com o Pedro ganha, ele perde, lógico, em intensidade de marcação ali na frente. O Plata corre pra lá, corre pra cá, no zagueiro, no goleiro, de todo mundo, o tempo todo. Ele vai perder essa intensidade, mas ele vai ganhar muito em qualidade técnica para bater no gol, para fazer o pivô girar em cima do zagueiro e prender a marcação do zagueiro mais para perto da área, para dentro da área, com a oportunidade do pessoal que vem de trás chegar e bater no gol. Então, assim, galera, é óbvio que o Pedro estando 100%, ele é titular absoluto no Flamengo e se bobear na seleção. Lógico que na seleção ele ainda vai ter que subir uns degrauzinhos aí. Mas no Flamengo é absurdo. O cara que faz 30 gols, ele não pode deixar de ser titular nunca. Se ele estiver bem fisicamente, é absurdo. Então, galera, eu vou deixar o link aqui na descrição do Charla, para vocês verem o podcast dele completo. Então, dá aquele likezinho maroto, curte, compartilha aí com a família, grupo da família, de futebol, de vôlei, do que vocês quiserem aí, para dar uma força aí pro amigo.